o nascimento de Davi em Belém e o início da linhagem que mudaria a história de Israel por volta de 1040 a.C. Na pequena cidade de Belém, nas colinas de Judá, nasceu um menino que mudaria para sempre a história de Israel. Esse menino era Davi, filho de Jessé, pertencente a uma família simples de pastores. Naquele momento ninguém imaginava que aquela criança humilde se tornaria o rei mais famoso da história do povo hebreu e o ancestral de uma longa linhagem real. Belém era uma cidade pequena e tranquila, conhecida principalmente por suas terras de pastagem e pela vida simples de seus moradores. Davi cresceu nesse ambiente rural, ajudando seu pai a cuidar das ovelhas. Desde cedo, ele demonstrava coragem, sensibilidade e uma profunda devoção a Deus, características que mais tarde marcariam toda a sua trajetória. Enquanto passava longos dias nos campos cuidando do rebanho, Davi desenvolveu habilidades importantes que moldaram sua personalidade. Ele aprendeu a tocar harpa, compor cânticos e observar a natureza ao seu redor. Esses momentos de solidão também fortaleceram sua fé e sua confiança no Deus de Israel. Durante esse período de juventude, Davi enfrentou perigos reais nas colinas da região. Animais selvagens como leões e ursos ameaçavam constantemente as ovelhas. Mesmo sendo jovem, ele demonstrava grande coragem ao defender o rebanho, o que reforçava sua reputação como alguém destemido e confiável. Além de pastor e músico, Davi também era conhecido por seu espírito humilde. Diferente de guerreiros famosos ou líderes políticos, ele vivia uma vida simples e discreta. Essa simplicidade foi justamente uma das razões pelas quais sua história mais tarde surpreenderia todo o povo de Israel. A genealogia registrada nas crônicas mostra que Davi fazia parte da tribo de Judá, uma das tribos mais importantes de Israel. Seus antepassados estavam ligados às promessas feitas por Deus a Abraão e aos patriarcas, indicando que sua linhagem possuía um papel especial no plano divino. Os cronistas bíblicos registraram cuidadosamente essa genealogia porque ela revelava algo maior do que apenas uma história familiar. Ela mostrava como Deus conduzia gerações ao longo do tempo, preparando o caminho para líderes que teriam grande impacto na história espiritual do povo. Com o passar dos anos, Davi deixaria de ser apenas um pastor de Belém e se tornaria uma figura central na história de Israel. Sua vida marcaria profundamente a política, a religião e a cultura do povo hebreu, sendo lembrado como um rei segundo o coração de Deus. Assim, o nascimento de Davi representou o início de uma das linhagens mais importantes da Bíblia. A partir daquele menino, nascido em Belém, surgiria uma dinastia que influenciaria o destino de Israel por séculos e que seria lembrada nas gerações futuras. A unificação das tribos de Israel sob o reinado de Davi em Jerusalém em torno do ano 1000 a.C. Após anos de conflitos e divisões internas, as tribos de Israel finalmente encontraram estabilidade sob a liderança de Davi, antes de sua ascensão ao trono. O povo havia passado por um período turbulento marcado por guerras, disputas tribais e liderança fragmentada. A chegada de Davi representou o início de uma nova fase de unidade nacional. Inicialmente, Davi reinou apenas sobre a tribo de Judá, estabelecendo seu governo na cidade de Hebrom. Durante esse período, outras tribos ainda estavam ligadas à casa de Saul, o rei anterior. A tensão entre essas facções refletia a instabilidade política que dominava Israel naquele momento. Com o tempo, porém, os líderes das tribos começaram a reconhecer a capacidade de Davi como líder. Sua coragem militar, sabedoria política e devoção religiosa conquistaram respeito entre os anciãos de Israel. Aos poucos, a ideia de um governo unificado sob sua autoridade começou a ganhar força. Representantes de diversas tribos viajaram até Hebrom para estabelecer uma aliança com Davi. Nesse encontro histórico, eles reconheceram que o novo rei já havia liderado Israel em batalhas e possuía a confiança do povo. Assim, firmaram um pacto oficial que o proclamava rei de todo Israel. Esse momento marcou a reunificação das tribos que durante muito tempo haviam atuado de forma separada. A liderança de Davi conseguiu equilibrar interesses regionais e fortalecer um sentimento coletivo de identidade nacional entre os israelitas. A unificação também trouxe estabilidade militar. Sob o comando de Davi,
Israel passou a organizar melhor seus exércitos e suas estratégias de defesa. Isso permitiu enfrentar inimigos tradicionais, como os filisteus, que frequentemente ameaçavam o território israelita. Além das vitórias militares, Davi também se destacou por seu cuidado com a vida religiosa do povo. Ele buscava constantemente consultar a Deus antes de tomar decisões importantes, algo que fortalecia a confiança dos líderes tribais em seu governo. A unificação das tribos não foi apenas um evento político, mas também um marco espiritual para Israel. O povo passou a enxergar seu rei como um instrumento usado por Deus para restaurar a ordem e a estabilidade em um período de grande incerteza. Com Israel finalmente unido sob um único governante, o reino entrou em uma fase de expansão e consolidação. Essa nova etapa abriria caminho para decisões estratégicas que moldariam o futuro da nação. Foi nesse contexto de unidade nacional que Davi começaria a planejar mudanças importantes, incluindo a escolha de uma nova capital para o reino. Essa decisão levaria diretamente à conquista de Jerusalém e ao estabelecimento de um centro político e religioso duradouro. A conquista de Jerusalém e sua transformação na capital de Israel por volta do ano 1000 a.C. Mesmo após se tornar rei de todo Israel, Davi enfrentava um desafio importante: escolher uma cidade que representasse igualmente todas as tribos. Muitas cidades pertenciam a territórios específicos e poderiam gerar rivalidades políticas, por isso, a escolha de uma nova capital exigia grande estratégia. Davi voltou sua atenção para Jerusalém, uma cidade fortificada, situada entre os territórios das tribos de Judá e Benjamim. Naquela época, Jerusalém ainda estava sob o controle dos jebuseus, um povo que habitava a região há muitos anos e acreditava que sua cidade era praticamente impossível de conquistar. Os jebuseus confiavam na força de suas muralhas e na posição estratégica da cidade, construída sobre colinas protegidas naturalmente. Por isso, eles chegaram a zombar das tropas de Davi, afirmando que até cegos e aleijados poderiam defender Jerusalém contra qualquer ataque. Apesar dessas provocações, Davi elaborou uma estratégia ousada para tomar a cidade. Seus guerreiros encontraram uma forma de entrar pelas estruturas de água da fortaleza, surpreendendo os defensores e abrindo caminho para a conquista. A captura de Jerusalém representou um momento decisivo para o reino de Israel. Ao tomar uma cidade que não pertencia originalmente a nenhuma tribo específica, Davi evitou disputas internas e criou um centro político neutro para todo o povo. Depois da conquista, Davi começou a transformar Jerusalém em uma cidade real. Fortificações foram ampliadas, palácios começaram a ser construídos e a cidade passou a receber cada vez mais habitantes e oficiais do reino. Com o tempo, Jerusalém se tornou não apenas um centro político, mas também um símbolo de unidade nacional. Sua posição geográfica central facilitava o acesso das tribos e reforçava sua importância estratégica. A cidade também ganhou importância espiritual. Davi desejava que Jerusalém se tornasse o coração religioso de Israel, onde o povo poderia adorar a Deus de forma centralizada e organizada. Esse projeto culminaria em uma decisão muito significativa: trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A presença da Arca simbolizava a presença de Deus entre o povo e reforçaria ainda mais o papel da cidade como centro espiritual da nação. Assim, a conquista de Jerusalém não foi apenas uma vitória militar, mas o início de uma nova era para Israel. A cidade se tornaria o símbolo mais duradouro do reino de Davi e permaneceria central na história bíblica por muitos séculos. O transporte da Arca da Aliança para Jerusalém e a grande celebração nacional em torno do ano 1000 a.C. Após estabelecer Jerusalém como capital do reino, Davi desejava transformar a cidade também no centro espiritual de Israel. Para isso, ele tomou uma decisão muito importante: trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. A Arca representava a presença de Deus entre o povo e era considerada o objeto mais sagrado da fé israelita. Durante muito tempo, a Arca havia permanecido em diferentes cidades de Israel, longe do centro político do reino. Davi acreditava que reunir o símbolo religioso mais importante do povo com a capital política fortaleceria a unidade nacional e espiritual da nação. A primeira tentativa de transportar a arca, porém, terminou em tragédia. Durante o percurso, um homem chamado Uzá tocou na arca, ao tentar evitar que ela caísse do carro que a transportava. De acordo com as leis sagradas, ninguém deveria tocar na arca diretamente,
e Uzá morreu naquele momento. Esse episódio causou grande temor em Davi e no povo. O rei decidiu interromper temporariamente o transporte e deixar a arca na casa de Obed-Edom. Durante 3 meses, relatos indicaram que a casa daquele homem foi abençoada de maneira extraordinária. Ao ouvir essas notícias, Davi decidiu retomar o transporte da arca, desta vez, seguindo cuidadosamente todas as instruções religiosas estabelecidas na lei. Sacerdotes passaram a carreguela da maneira correta, utilizando varas e seguindo os rituais apropriados. O caminho até Jerusalém foi marcado por celebrações intensas. Músicos tocavam instrumentos, cantores entoavam louvores e o povo acompanhava a procissão com alegria. Era um momento histórico para Israel. Em um gesto de profunda devoção, o próprio rei Davi dançou diante da arca com grande entusiasmo. Vestido com roupas simples de linho, ele celebrava a presença de Deus entre o povo, demonstrando humildade diante de todos. Quando a arca finalmente entrou em Jerusalém, foi colocada em uma tenda especial preparada por Davi. Sacrifícios foram oferecidos e o povo participou de uma grande festa nacional que incluía distribuição de alimentos para a população. A chegada da arca transformou Jerusalém no principal centro religioso de Israel. A cidade passou a simbolizar a presença divina no meio do povo e fortaleceu ainda mais a posição de Davi como líder espiritual e político. Esse evento também prepararia o caminho para um projeto ainda maior que estava nos planos do rei: a construção de um templo permanente para Deus. Embora Davi desejasse realizar essa obra, outro personagem teria um papel central nesse projeto: a aliança de Deus com Davi, prometendo uma dinastia eterna por volta de 995 a.C. Depois de consolidar seu reino e estabelecer Jerusalém como capital, Davi começou a refletir sobre sua própria situação. Ele vivia em um palácio confortável construído com madeira de cedro, enquanto a Arca da Aliança permanecia em uma simples tenda. Essa diferença incomodava profundamente o rei. Movido por esse sentimento, Davi decidiu que construiria um grande templo para Deus em Jerusalém. Ele compartilhou esse desejo com o profeta Natã, que inicialmente apoiou a ideia. Parecia apropriado que o rei construísse uma casa permanente para o Deus de Israel. Naquela mesma noite, porém, Deus revelou uma mensagem diferente ao profeta Natã. Em vez de aceitar imediatamente o plano de Davi, Deus explicou que não seria ele quem construiria o templo. A tarefa seria realizada por um de seus descendentes, mesmo assim. A mensagem divina trazia uma promessa extraordinária para Davi. Deus declarou que estabeleceria uma aliança especial com o rei e com sua família, garantindo que sua linhagem continuaria governando Israel por gerações. Essa promessa ficou conhecida como a Aliança Davídica. Segundo essa declaração, a casa de Davi teria um papel permanente na história de Israel, e seu trono seria estabelecido por muito tempo na nação. Para Davi, essa revelação foi profundamente emocionante. Em vez de ser ele quem construiria uma casa para Deus, o próprio Deus prometia construir uma casa para Davi, no sentido de estabelecer uma dinastia duradoura. O rei respondeu com uma oração de gratidão e humildade. Ele reconheceu que não era digno de tamanha promessa e expressou profunda reverência pela fidelidade divina demonstrada naquele momento. Essa aliança passou a ter grande importância na história religiosa de Israel. Ao longo dos séculos, profetas e líderes lembrariam constantemente da promessa feita à casa de Davi. Além disso, a promessa de uma linhagem real eterna alimentou expectativas futuras dentro da tradição bíblica. Muitos acreditavam que um grande rei descendente de Davi surgiria no futuro para governar com justiça e restaurar o povo. Assim, a aliança entre Deus e Davi marcou um dos momentos mais significativos da história de Israel. Ela não apenas consolidou a importância do rei, mas também estabeleceu uma esperança duradoura que influenciaria gerações futuras. As grandes vitórias militares de Davi contra povos inimigos em torno do ano 990 a.C. Depois de consolidar sua liderança sobre todas as tribos de Israel, Davi enfrentou uma série de conflitos militares contra povos vizinhos que constantemente ameaçavam o território israelita. Entre esses inimigos estavam os filisteus, moabitas, amonitas e outros reinos da região que disputavam poder e influência no Oriente Médio Antigo. Os filisteus
eram considerados um dos adversários mais perigosos de Israel. Eles possuíam cidades fortificadas, tecnologia militar avançada para a época e um exército bem organizado. Durante anos, esses confrontos haviam trazido grande instabilidade ao povo israelita. Sob o comando de Davi, porém, o exército de Israel passou a agir com estratégia e disciplina. O rei liderava pessoalmente muitas batalhas e buscava orientação espiritual antes de iniciar campanhas militares importantes, acreditando que a vitória dependia também da vontade de Deus. Uma das primeiras grandes vitórias ocorreu quando Davi derrotou os filisteus em batalhas decisivas, que reduziram drasticamente sua influência sobre Israel. Essa conquista permitiu ao reino respirar após anos de pressão militar constante. Além dos filisteus, Davi também enfrentou os moabitas, um povo que vivia a leste do Mar Morto. Após derrotá-los em batalha, Israel passou a exercer domínio sobre aquela região, recebendo tributos e fortalecendo sua posição política. Outros confrontos ocorreram contra os sírios e amonitas, que também tentavam expandir seus territórios. Em diversas campanhas, os generais de Davi obtiveram vitórias importantes que ampliaram as fronteiras do reino israelita. Essas conquistas não apenas garantiram segurança para Israel, mas também aumentaram a reputação de Davi como um grande líder militar. Sua habilidade em comandar tropas e organizar campanhas eficazes tornou-se conhecida em toda a região. Com o território mais seguro e os inimigos enfraquecidos, o reino entrou em um período de relativa estabilidade. Isso permitiu que Davi começasse a focar em outras áreas importantes da administração do país. A expansão territorial também trouxe riquezas para Israel. Tributos, bens capturados em batalha e alianças políticas começaram a fortalecer economicamente o reino. Assim, as vitórias militares de Davi não foram apenas episódios de guerra, mas momentos decisivos que garantiram a sobrevivência e o fortalecimento de Israel em um cenário regional repleto de disputas e ameaças constantes. A organização do reino de Israel, com chefes, guerreiros e administradores, em torno do ano 985 a.C. Após garantir segurança militar para o reino, Davi percebeu que era necessário estruturar melhor a administração de Israel. O crescimento do território e da população exigia um sistema de governo mais organizado, capaz de lidar com questões militares, religiosas e civis. Para isso, o rei começou a estabelecer uma rede de líderes responsáveis por diferentes áreas do governo. Chefes militares, administradores regionais, sacerdotes e conselheiros passaram a desempenhar funções específicas dentro da estrutura do reino. Entre os cargos mais importantes estavam os comandantes do exército. Esses líderes supervisionavam tropas organizadas em divisões, garantindo que Israel estivesse preparado para enfrentar qualquer ameaça externa. Davi também estabeleceu oficiais responsáveis por assuntos econômicos, como controle de tesouros, supervisão de tributos e administração de recursos provenientes de tribos e territórios conquistados. Outro grupo fundamental era o dos sacerdotes e levitas, que cuidavam das atividades religiosas. Eles eram responsáveis por manter os rituais, oferecer sacrifícios e orientar o povo nas práticas de adoração ao Deus de Israel. Além disso, conselheiros próximos ao rei ajudavam na tomada de decisões políticas importantes. Esses homens experientes traziam conhecimento estratégico, que auxiliava Davi a governar de forma mais eficiente. A organização do reino também incluiu a catalogação de guerreiros famosos que haviam servido ao lado de Davi em batalhas decisivas. Esses homens ficaram conhecidos como os valentes de Davi, guerreiros reconhecidos por sua coragem extraordinária. Relatos registram feitos impressionantes desses combatentes, como derrotar numerosos inimigos ou defender posições estratégicas em situações extremamente perigosas. Suas histórias passaram a fazer parte da memória nacional de Israel. Com essa estrutura administrativa mais sólida, o reino tornou-se mais estável e eficiente. Cada setor da sociedade passou a ter liderança clara e responsabilidades bem definidas. Essa organização interna foi essencial para preparar Israel para os projetos futuros de Davi, especialmente aqueles ligados à religião e à construção de um grande centro espiritual em Jerusalém. O recenseamento ordenado por Davi e a praga que caiu sobre Israel em torno do ano 970 a.C., em um momento de estabilidade e poder,
Davi tomou uma decisão que, mais tarde, seria vista como um grave erro. Ele ordenou a realização de um recenseamento em todo o território de Israel, com o objetivo de contar quantos homens aptos para a guerra existiam no reino. A contagem do exército parecia, à primeira vista, uma medida administrativa comum. Porém, muitos líderes espirituais consideraram essa decisão problemática, pois poderia indicar que o rei estava colocando sua confiança na força militar, em vez de confiar plenamente em Deus. O comandante Joabe, um dos generais mais experientes de Israel, chegou a questionar a ordem. Mesmo assim, o recenseamento foi realizado, percorrendo diversas regiões do país durante meses, até que todos os números fossem registrados. Quando o levantamento terminou, os resultados mostraram que Israel possuía centenas de milhares de guerreiros. Esse número revelava o grande crescimento militar do reino durante o governo de Davi. Após perceber o peso espiritual de sua decisão, Davi sentiu profundo arrependimento. Ele reconheceu que havia cometido um erro ao confiar excessivamente no poder humano e não na orientação divina. Segundo os relatos bíblicos, Deus enviou o profeta Gad para anunciar que Israel enfrentaria uma punição como consequência dessa atitude. O rei recebeu 3 possíveis formas de julgamento e teve que escolher qual delas enfrentaria. Davi decidiu aceitar uma praga sobre a nação, preferindo cair nas mãos de Deus em vez de sofrer derrota nas mãos de inimigos humanos. Essa escolha demonstrava sua confiança de que a misericórdia divina ainda poderia ser demonstrada. A praga espalhou-se rapidamente por Israel, causando grande sofrimento e perda de vidas. O povo enfrentou dias de profunda angústia, enquanto a calamidade se espalhava pelas regiões do reino. Diante dessa tragédia, Davi orou intensamente pedindo perdão e misericórdia. Ele assumiu a responsabilidade pelo erro e pediu que o povo fosse poupado de mais sofrimento. Esse episódio marcaria profundamente a história do reino e levaria a um momento decisivo que determinaria o local onde seria construído o futuro Templo de Jerusalém. A compra da eira de Ornã e o local escolhido para o futuro templo em torno do ano 970 a.C. Enquanto a praga se espalhava por Israel, um anjo foi visto pelos habitantes de Jerusalém, próximo a um local específico conhecido como a eira de Ornã, um jebuseu que possuía aquela propriedade. A visão trouxe temor à população e aumentou ainda mais o senso de urgência espiritual naquele momento. Seguindo a orientação do profeta Gad, Davi foi instruído a subir até aquele lugar e construir um altar ao Senhor. O objetivo era oferecer sacrifícios que simbolizassem arrependimento e busca por misericórdia divina. Quando Davi chegou à propriedade, Ornã viu o rei aproximando-se e demonstrou grande respeito. Ele se ofereceu para entregar gratuitamente o terreno, além dos bois e da madeira necessários para o sacrifício. Apesar da generosa oferta, Davi recusou receber o local sem pagar. Ele declarou que não ofereceria a Deus um sacrifício que não lhe custasse nada, mostrando sua disposição em assumir responsabilidade pessoal diante da situação. Assim, o rei comprou oficialmente o terreno e construiu ali um altar. Sacrifícios foram oferecidos e orações foram feitas pedindo o fim da praga que castigava o povo. Segundo os relatos, após esses atos de arrependimento e devoção, a calamidade cessou e a praga foi interrompida. Esse momento trouxe grande alívio para a população de Israel. O local da eira de Ornã ganhou imediatamente um significado espiritual profundo. Davi percebeu que aquele lugar possuía importância especial e começou a considerar sua relevância para o futuro religioso do reino. Foi ali que ele reconheceu que o templo permanente de Deus deveria ser construído. Aquele terreno comprado em meio a um momento de arrependimento nacional passaria a ser visto como um espaço sagrado. A escolha desse local marcou o início de um novo capítulo na história de Jerusalém. A cidade não seria apenas capital política, mas também
o centro definitivo da adoração do povo israelita. Esse terreno se tornaria posteriormente o lugar onde Salomão construiria o famoso Templo de Jerusalém, uma das estruturas mais importantes de toda a história bíblica. A preparação de Davi para a construção do Templo de Jerusalém em torno do ano 970 a.C. Depois de identificar o local onde o templo deveria ser construído, Davi iniciou um grande esforço de preparação para essa obra monumental. Embora Deus tivesse revelado que ele não seria o responsável direto pela construção, o rei decidiu organizar tudo para que seu sucessor pudesse realizar o projeto. Davi começou reunindo enormes quantidades de materiais necessários para a construção. Ouro, prata, bronze, ferro e madeira de cedro foram acumulados em grandes depósitos destinados à futura obra. Esses materiais vinham de diferentes fontes, incluindo tributos de povos conquistados, contribuições voluntárias e recursos do próprio tesouro real. A intenção era garantir que o templo fosse construído com riqueza e dignidade. Além dos materiais, o rei também providenciou trabalhadores especializados. Artesãos habilidosos em metalurgia, carpintaria e construção foram convocados para que estivessem prontos quando a obra começasse. Davi também dedicou grande atenção à organização religiosa ligada ao templo. Ele começou a estruturar as funções dos levitas, sacerdotes e músicos que serviriam no local quando ele fosse finalmente inaugurado. O projeto arquitetônico do templo também começou a ser planejado com cuidado. Detalhes sobre dimensões, objetos sagrados e estruturas internas foram registrados para orientar a construção futura. Mesmo sabendo que não veria o templo pronto, Davi demonstrava entusiasmo e dedicação ao preparar cada detalhe. Para ele, a construção seria um símbolo da relação entre Deus e o povo de Israel. O rei também começou a preparar seu filho Salomão para assumir essa responsabilidade. Ele explicou a importância espiritual da obra e encorajou o jovem a liderar o projeto com sabedoria e fidelidade. Essa preparação revelou o profundo compromisso de Davi com o futuro espiritual da nação. Ele desejava deixar um legado duradouro que fortalecesse a fé e a identidade do povo. Assim, mesmo antes da construção começar, os preparativos de Davi estabeleceram as bases para uma das obras mais grandiosas da história bíblica, o Templo de Jerusalém, que se tornaria o centro da adoração de Israel por gerações. A organização dos levitas, sacerdotes e cantores para o serviço do templo em torno do ano 970 a.C. Depois de preparar os materiais e o local para o futuro templo, Davi começou a organizar a estrutura religiosa que funcionaria dentro desse grande centro espiritual. Ele compreendeu que não bastava apenas construir o templo. Era necessário também preparar as pessoas responsáveis pelo serviço sagrado que ocorreria ali diariamente. Os levitas foram escolhidos para desempenhar diversas funções importantes relacionadas ao culto. Entre suas responsabilidades estavam o cuidado com os objetos sagrados, a manutenção das áreas do templo e o auxílio aos sacerdotes durante os rituais religiosos. Davi realizou um levantamento detalhado entre os descendentes da tribo de Levi para identificar aqueles que poderiam servir no templo. Esse processo permitiu dividir as tarefas de forma organizada e garantir que o serviço fosse contínuo e bem estruturado. Além das funções administrativas e religiosas, o rei também deu grande atenção à música no culto. Ele designou grupos específicos de músicos e cantores responsáveis por louvores e cânticos durante as cerimônias religiosas. Esses músicos utilizavam instrumentos variados, como harpas, liras e símbolos. A música desempenhava um papel fundamental na adoração, criando um ambiente solene e espiritual durante os momentos de culto coletivo. Davi, que também era músico e compositor de salmos, valorizava profundamente a expressão musical na fé israelita. Por isso, ele incentivou o desenvolvimento de uma tradição musical forte dentro da prática religiosa. Os cantores eram treinados para executar cânticos sagrados que celebravam a fidelidade de Deus e lembravam as histórias do povo de Israel. Esses louvores ajudavam a manter viva a memória espiritual da nação. A organização dos levitas também incluiu funções específicas, como porteiros do templo, responsáveis por guardar as entradas e manter a ordem nas áreas sagradas. Cada função tinha importância dentro do funcionamento geral do templo. Com essa estrutura cuidadosamente planejada, Davi estabeleceu um sistema religioso que poderia operar de forma contínua
e organizada por muitas gerações. Assim, quando o templo finalmente fosse construído, já existiria uma comunidade preparada para conduzir os rituais e manter viva a adoração no coração espiritual de Israel. A divisão dos sacerdotes e guardas do templo em turnos de serviço em torno do ano 970 a.C. Para garantir que o serviço religioso funcionasse de maneira constante, Davi decidiu organizar os sacerdotes em turnos. Essa divisão permitiria que diferentes grupos servissem no templo em períodos específicos, mantendo o culto ativo durante todo o ano. Os sacerdotes descendiam principalmente da linhagem de Arão, irmão de Moisés. Ao longo das gerações, essa família havia se expandido significativamente, tornando necessário criar um sistema de rodízio entre os sacerdotes. Davi reuniu líderes das famílias sacerdotais e organizou esses grupos em diversas divisões. Cada grupo seria responsável por servir no templo durante determinados períodos, garantindo que todas as famílias tivessem oportunidade de participar. Esse sistema ajudava a manter a ordem e a eficiência no funcionamento do templo. Em vez de todos os sacerdotes estarem presentes ao mesmo tempo, cada grupo assumia suas responsabilidades conforme o calendário estabelecido. Além dos sacerdotes, os guardas do templo também foram organizados em turnos. Esses homens tinham a função de proteger as áreas sagradas, controlar o acesso às entradas e garantir que as atividades religiosas ocorressem de forma adequada. Os porteiros e guardas eram considerados parte essencial do funcionamento do templo. Eles ajudavam a manter a santidade do local e a evitar qualquer tipo de desordem durante os rituais. Cada grupo de guardas tinha horários específicos de serviço, assim como os sacerdotes. Essa organização permitia que o templo funcionasse continuamente, com vigilância e cuidado permanentes. A criação desse sistema demonstrava a preocupação de Davi com a disciplina e a ordem dentro da vida religiosa de Israel. Ele desejava que o templo fosse um lugar de reverência e organização. Essa divisão de turnos continuaria sendo utilizada por muitos anos, mesmo após a morte de Davi e a construção do templo por Salomão. Assim, o trabalho de organização realizado por Davi garantiu que o serviço religioso fosse estruturado de forma duradoura, permitindo que gerações futuras mantivessem a adoração no templo com ordem e dedicação. A reunião nacional convocada por Davi para apresentar Salomão como rei em torno do ano 970 a.C. Nos últimos anos de sua vida, Davi começou a preparar a sucessão do trono de Israel. Ele sabia que o reino precisava de continuidade e estabilidade para preservar as conquistas alcançadas durante seu governo. Para isso, o rei convocou uma grande Assembleia Nacional em Jerusalém. Líderes das tribos, chefes militares, administradores e autoridades religiosas foram chamados para participar desse encontro histórico. Diante de todos os presentes, Davi apresentou publicamente seu filho Salomão como o escolhido para sucedê-lo no trono. Essa decisão não era apenas política, mas também estava ligada à promessa divina de que um descendente de Davi governaria Israel. O rei explicou que Deus havia escolhido Salomão para liderar o povo e para realizar a construção do templo em Jerusalém. Essa missão reforçava a importância espiritual da sucessão. Davi também aconselhou seu filho diante da Assembleia, encorajando-o a permanecer fiel aos mandamentos de Deus e a governar com sabedoria e justiça. Essas palavras serviram como orientação pública para o novo rei, demonstrando ao povo que Salomão deveria liderar não apenas com autoridade política, mas também com compromisso espiritual. Os líderes presentes reconheceram oficialmente Salomão como o sucessor do trono. Esse reconhecimento coletivo ajudou a evitar disputas e fortaleceu a transição de poder. A reunião também reforçou a unidade nacional construída ao longo do reinado de Davi. As tribos estavam reunidas em torno de um novo líder, que daria continuidade ao legado do pai. Esse momento marcou uma das transições políticas mais importantes da história de Israel, garantindo que o reino permanecesse estável após décadas de governo de Davi. Assim, ao apresentar Salomão diante da nação, Davi assegurou que seu sucessor assumiria o trono com apoio político, reconhecimento religioso e responsabilidade histórica. A grande oferta do povo de Israel para a construção do templo em torno do ano 970
a.C. Durante a grande Assembleia Nacional em Jerusalém, Davi apresentou ao povo o projeto de construção do templo, que seria realizado por Salomão. Ele explicou que aquela obra exigiria grande dedicação e recursos significativos. O próprio rei foi o primeiro a contribuir generosamente para a construção. Davi ofereceu grandes quantidades de ouro, prata e outros materiais preciosos provenientes de seus tesouros pessoais. Após o exemplo do rei, líderes das tribos e autoridades do reino também começaram a fazer ofertas voluntárias. Eles entregaram metais preciosos, pedras valiosas e outros recursos necessários para a futura construção. O entusiasmo se espalhou rapidamente entre o povo. Muitos israelitas passaram a contribuir com aquilo que possuíam, demonstrando compromisso coletivo com o projeto espiritual da nação. Essa generosidade refletia o sentimento de gratidão do povo pelas conquistas alcançadas durante o reinado de Davi. A construção do templo era vista como uma forma de honrar a presença de Deus entre eles. A grande quantidade de recursos reunidos impressionou toda a Assembleia. As contribuições mostravam que o projeto do templo não era apenas um desejo do rei, mas um esforço coletivo de toda a nação. Davi ficou profundamente emocionado ao ver a disposição do povo em participar da obra. Ele reconheceu que toda aquela generosidade vinha da própria bênção de Deus sobre Israel. Em resposta, o rei realizou uma oração pública de louvor e gratidão. Ele declarou que todas as riquezas pertenciam a Deus e que o povo apenas devolvia uma parte daquilo que havia recebido. A Assembleia respondeu com celebrações e sacrifícios, marcando aquele momento como um grande ato de fé coletiva. Assim, a oferta do povo de Israel estabeleceu as bases financeiras e espirituais para a construção do templo, uma obra que se tornaria um símbolo duradouro da fé israelita. Os últimos discursos, louvores e a morte do rei Davi em Jerusalém em torno do ano 970 a.C. Após décadas governando Israel, Davi chegou aos últimos anos de sua vida. Já idoso, ele refletia sobre tudo o que havia acontecido desde sua juventude como pastor até sua ascensão ao trono e suas inúmeras vitórias. Mesmo com a idade avançada, o rei continuava preocupado com o futuro do reino. Por isso, dedicou seus últimos momentos a orientar seu filho Salomão e a reforçar os valores que deveriam guiar o governo de Israel. Davi lembrou ao novo rei da importância de permanecer fiel às leis de Deus. Ele enfatizou que a prosperidade do reino dependia da obediência e do compromisso espiritual do governante e do povo. Essas instruções finais eram mais do que conselhos de um pai para um filho. Elas representavam o legado político e espiritual que Davi desejava deixar para a nação. Após transmitir essas orientações, o rei participou de momentos de louvor e gratidão. Ele celebrou as promessas que Deus havia feito à sua linhagem e agradeceu pelas bênçãos recebidas ao longo de sua vida. A história de Davi foi marcada por triunfos, desafios e momentos de arrependimento. Mesmo com falhas humanas, ele ficou conhecido por buscar constantemente a presença de Deus em sua vida. Sua liderança ajudou a transformar Israel de um conjunto de tribos, divididas em um reino forte e organizado, com uma capital estabelecida e instituições religiosas estruturadas. Quando finalmente chegou o momento de sua morte, Davi deixou um reino estável e preparado para o futuro. Salomão assumiria o trono com apoio nacional e com recursos suficientes para construir o templo. O legado de Davi permaneceria profundamente enraizado na história de Israel. Seu nome seria lembrado como o de um rei que marcou uma era de unidade, fé e desenvolvimento nacional. Assim terminou a vida de um dos personagens mais importantes da Bíblia, cuja história continuaria influenciando gerações e ocupando lugar central na memória espiritual do povo de Israel.